Bomba! A madrugada na Amazônia nunca esteve tão iluminada. Explosões romperam o silêncio da selva, enquanto drones de combate traçavam linhas brilhantes no céu, revelando o que muitos analistas já consideram o ataque mais ousado da Colômbia em anos. Em poucos minutos, 19 dissidentes das Farc foram eliminados em uma operação aérea cirúrgica, um movimento que sacudiu o continente inteiro como um terremoto. Mas aqui está o detalhe que ninguém está percebendo. Esse bombardeio não é apenas um ataque militar. É a primeira peça de uma reação em cadeia que já está atingindo o Brasil, o Paraguai, a Venezuela e até os Estados Unidos. Enquanto um porta-aviões gigante avança pelo Caribe, Maduro mobiliza 200 mil militares. O Paraguai promete abater criminosos brasileiros e Petro tenta provar que ainda controla suas fronteiras. E agora eu te pergunto, isso é coincidência? Ou estamos assistindo ao início de uma reorganização explosiva no coração da América do Sul? Prepare-se, olhe essas imagens. Tudo o que você vai ver agora está acontecendo ao mesmo tempo. A madrugada na Amazônia costuma ser silenciosa, pesada, quase sagrada. Mas naquela noite, o ar tremeu antes mesmo que qualquer soldado em terra entendesse o que estava prestes a acontecer. Os radares das forças militares da Colômbia piscavam como um coração acelerado, enquanto drones de vigilância cortavam a copa das árvores em direção a um ponto vermelho fixo no mapa, o acampamento de Iván Mordisco, o guerrilheiro mais procurado do país e o fantasma mais temido pelas operações antidrogas. Por volta das 3h17, o primeiro clarão rompeu a escuridão. Uma explosão seca, calculada, cirúrgica. Depois veio a segunda e a terceira. Em poucos minutos, a selva inteira parecia respirar fumaça. O cenário deixado pelo ataque era devastador. A selva, antes impenetrável, agora exibia marcas profundas do bombardeio. Crateras abertas na terra úmida, barracas reduzidas a cinzas e estruturas improvisadas transformadas em metal retorcido pelo calor. O que restou ali não deixava dúvidas. Aquele lugar, que até poucas horas antes funcionava como um dos centros de comando do Estado-Maior Central, havia sido completamente desarticulado. A principal dissidência das Farc, fortalecida desde o colapso do Acordo de Paz de 2016, acabava de sofrer um golpe que poucos acreditavam ser possível. O ataque não foi um impulso. Foi uma decisão direta do próprio Gustavo Petro, anunciada publicamente. Ordenei o bombardeio e a dissolução militar dessa estrutura criminosa. Declaração forte e rara, vinda de um presidente que passou mais de um ano tentando negociar com esses grupos antes de ser desafiado, humilhado e acusado pela oposição de ser complacente com criminosos. Agora tudo mudava. A ofensiva matou 19 combatentes, capturou um sobrevivente e apreendeu um arsenal completo: rifles, munição, explosivos e até material químico usado na produção de cocaína. É importante entender que esse enclave onde Mordisco operava não era apenas um acampamento. Era uma plataforma logística estratégica, um entreposto na selva que conectava produtores de coca à cadeia de exportação clandestina que segue pelos rios rumo ao Brasil e à Venezuela. Aqui vai uma curiosidade. Muitos desses acampamentos usam cobertura vegetal artificial para enganar satélites. Painéis térmicos escondem o calor dos motores e das cozinhas. Alguns laboratórios de cocaína escondidos na Amazônia usam tendas térmicas com isolamento militar, capazes de reduzir em até 95% a assinatura de calor, dificultando assim a detecção. É literalmente uma guerra de tecnologia dentro da mata. Mas havia algo ainda mais explosivo nesse ataque: a rivalidade interna. O Estado-Maior Central de Mordisco travava um conflito sangrento com outra dissidência liderada por Calarcá, disputando território e rotas de tráfico no coração da Amazônia. Ao eliminar parte da estrutura de Mordisco, o exército colombiano mexeu em um vespeiro político, criminal e geográfico ao mesmo tempo. E esse bombardeio, ao contrário do que parece, não fica apenas na Colômbia. Ele acende um pavio que alcança o Brasil, o Paraguai, a Venezuela e até os Estados Unidos. A Amazônia nunca foi apenas floresta.
Ela é um mapa vivo de rotas clandestinas, corredores fluviais, acampamentos móveis e laboratórios disfarçados que abastecem um mercado ilegal avaliado em mais de 300 bilhões de dólares por ano. Aqui, cada rio é uma estrada. Cada aldeia pode ser um posto de abastecimento. Cada clareira pode esconder uma pista de pouso. Quando o Acordo de Paz colombiano foi assinado em 2016, o mundo celebrou. Mas o que muitos ignoraram é que a saída das Farc deixou um vácuo de poder gigantesco. E vácuos, em regiões de interesse bilionário, nunca ficam vazios. Dissidências armadas, como as de Mordisco e Calarcá, avançaram sobre as áreas antes dominadas pela guerrilha, enquanto paramilitares, milícias venezuelanas e cartéis mexicanos também entraram no jogo. Hoje a Colômbia ainda produz 70% da cocaína mundial, segundo a própria ONU. E esse número não caiu após o Acordo de Paz. Pelo contrário, aumentou. Para cada área que o governo tentava recuperar, surgiam 3 novos pontos de produção. É um tabuleiro que Petro herdou já quebrado e que agora ameaça explodir. Mas enquanto Petro tenta mostrar força com o bombardeio, um problema ainda maior paira sobre seu governo: a pressão dos Estados Unidos. Desde que Donald Trump retirou o certificado antidrogas da Colômbia, o país perdeu acesso a verbas, parcerias e inteligência americana. E isso deixou Petro vulnerável, politicamente e militarmente. Washington acusa Bogotá de fracasso sistemático em reduzir a produção de coca. E nos bastidores, fontes militares deixam claro: se Petro não intensificar ações, os Estados Unidos agirão unilateralmente na região, como já fizeram inúmeras vezes no Caribe e na América Central. Por isso, o bombardeio não é apenas uma operação militar. É uma resposta geopolítica, uma tentativa de Petro de reconquistar moral, interna e externa, ao atingir o símbolo mais poderoso das dissidências, Iván Mordisco. Mas o que ele não esperava é que esse ataque geraria consequências em cadeia, envolvendo países que não estavam diretamente ligados à operação. Essa crise começou a se deslocar para outro ponto sensível do continente: a fronteira Brasil-Paraguai, uma das zonas mais quentes e disputadas pelo crime organizado. E foi ali que o presidente paraguaio Santiago Peña decidiu entrar no tabuleiro, mas sem qualquer sutileza diplomática. Peña enviou 5.000 soldados para reforçar a fronteira e declarou de maneira categórica, quase desafiadora: qualquer traficante brasileiro que cruzar para o nosso território será abatido. A frase viralizou em minutos e caiu como uma bomba no Palácio do Planalto. Porque não era apenas um aviso. Era uma cutucada direta na política de diálogo defendida por Lula. O ponto mais tenso desse mapa é Pedro Juan Caballero, cidade dividida ao meio com Ponta Porã, no Brasil. O lugar onde, literalmente, basta atravessar a rua para mudar de país. E onde facções brasileiras, especialmente o CV, controlam bairros inteiros, rotas de armas, depósitos clandestinos e esquemas de corrupção que envolvem até autoridades locais. Especialistas do Paraguai afirmam que, na fronteira, casas simples escondem túneis subterrâneos usados para transporte de armas e cocaína. Uma engenharia criminosa comparável à encontrada na fronteira entre México e Estados Unidos. A escalada de Peña acendeu um alerta não só em Brasília, mas também em agências internacionais. O FBI já tem equipes operando silenciosamente na tríplice fronteira, monitorando transações financeiras, pistas clandestinas e rotas aéreas usadas por pequenos aviões carregados de cocaína. Mas a fala de Peña tem um outro efeito. Pressiona o Brasil a reagir, seja militarmente ou diplomaticamente. Porque quando um país promete abater um cidadão brasileiro, mesmo que criminoso, isso gera instabilidade, risco de incidentes e desgaste internacional. E tudo isso acontece exatamente no momento em que o bombardeio colombiano enfraquece parte das dissidências de Mordisco. Grupos rivais, cartéis e facções tendem a correr para as rotas alternativas. E adivinha qual é a mais próxima? A fronteira Brasil-Paraguai. A operação de Petro mexeu no equilíbrio do tráfico. E agora Peña tenta impedir que essa pressão escorra para seu território. Mas o presidente paraguaio não é o único personagem que percebeu o impacto desse bombardeio. Ao norte, alguém muito mais perigoso também sentiu o cheiro de guerra no ar.
Nicolás Maduro. Porque foi justamente nesse momento sensível que o maior e mais avançado porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, entrou na área de responsabilidade do Comando Sul dos Estados Unidos. Um colosso de 100 mil toneladas, capaz de operar 90 aeronaves, incluindo caças F-35, helicópteros MH-60 e drones de vigilância de longo alcance. E para Maduro, isso soou como um trovão. A resposta veio quase imediatamente. A Venezuela anunciou a mobilização de 200 mil militares sob o chamado Plano Independência. E para reforçar o discurso nacionalista, vídeos do regime mostraram jovens empunhando fuzis e unidades da Força Bolivariana, realizando exercícios com sistemas antiaéreos S-300 fornecidos pela Rússia. O S-300, quando operado corretamente, é capaz de rastrear até 100 alvos simultaneamente. Mas seu desempenho real depende de radares que a Venezuela mantém parcialmente operacionais devido à falta de manutenção. Maduro alegou que o porta-aviões americano estava ensaiando uma intervenção, usando o bombardeio colombiano como prova de que a região vive uma escalada patrocinada por Washington. No discurso oficial, tudo se conecta. A queda dos 19 guerrilheiros de Mordisco, a operação do Paraguai na fronteira, o endurecimento de Petro e, claro, a aproximação americana no Caribe. Mas essa narrativa serve a um objetivo maior: unir a base militar e justificar novos movimentos bélicos internos. Enquanto isso, os Estados Unidos seguem com a Operação Southern Tempest, uma campanha de interceptação marítima no Caribe com foco em embarcações ligadas ao narcotráfico. Algumas suspeitas de ligação direta com setores corruptos do regime venezuelano. Você sabia que essas aeronaves E-2D Hawkeye presentes no porta-aviões conseguem vigiar uma área maior que o estado de Pernambuco, em tempo real? A aproximação do Ford envia um recado direto. O Caribe voltou a ser prioridade absoluta na estratégia americana. E para Maduro, que depende da retórica do inimigo externo para manter o poder, não há momento mais perfeito para transformar o bombardeio colombiano numa prova irrefutável de que a América do Sul está sendo cercada. Mas a pergunta que fica é: isso tudo é coincidência? A América do Sul amanhece diferente após esses acontecimentos. Não é só a fumaça do bombardeio na Colômbia que paira sobre a floresta. É a sensação de que esse ataque abriu uma porta que ninguém sabe como fechar. As fronteiras estão mais tensas, os discursos mais afiados e os exércitos mais inquietos do que nunca. O golpe contra Mordisco enfraqueceu uma dissidência poderosa, mas também desencadeou uma disputa explosiva. Rotas de cocaína sendo redirecionadas, grupos armados migrando para novas áreas, cartéis estrangeiros tentando ocupar territórios deixados para trás. Quando uma rede criminosa cai, outra corre para assumir o lugar, e essa corrida sempre termina em violência. O Paraguai promete abater criminosos brasileiros. A Venezuela mobiliza 200 mil militares contra um porta-aviões americano. Os Estados Unidos reforçam operações no Caribe. A Colômbia entra em modo ofensivo. E o Brasil tenta manter o equilíbrio enquanto facções já se movimentam pelas margens da Amazônia. Tudo isso ao mesmo tempo. Pergunta para você que está assistindo: isso é apenas um conjunto de coincidências? Ou estamos vendo o nascimento de uma nova guerra fria no continente? Em 2008, na crise entre Colômbia, Equador e Venezuela, tropas chegaram a se mover em direção às fronteiras, e muitos analistas consideraram aquele episódio como o momento em que a América do Sul quase entrou em guerra. Hoje, porém, os ingredientes são mais inflamáveis: narcotráfico bilionário, facções transnacionais, disputas ideológicas e presença militar dos Estados Unidos no Caribe. E agora a pergunta mais importante de todas: o que acontece quando operações como essa, que eliminam 19 guerrilheiros, se tornam rotina? A América do Sul está entrando em um novo capítulo, e a cada decisão tomada em Bogotá, Brasília, Assunção, Caracas ou Washington, o continente se aproxima de uma pergunta que ninguém quer responder. Estamos diante de uma limpeza continental contra o crime, ou à beira de um conflito que ninguém terá coragem de admitir? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa.
E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!